Rádio Botafogo. Na verdade, essa tua pergunta é uma grande oportunidade de eu falar aqui que a comunidade do futebol precisa bater palma para o Fernando Diniz, por aquilo que ele faz. Em hipótese alguma, a gente começou o jogo pensando em jogar mais retraído e sair no contra-ataque. Simplesmente a gente começou tentando encaixar a pressão na equipe deles e eles tiveram mérito de sair, jogaram pressionado, usaram o homem a mais que tinham, que era o goleiro, na nossa pressão. A gente optou em encaixar a pressão em igualdade numérica para forçar eles a usar a bola longa, e eles, com o hábito coletivo que têm, com a qualidade individual que têm, com a confiança que o treinador dá para eles, muitas vezes criaram dificuldade nessa nossa tentativa de pressionar eles. Então, o que aconteceu foi dificuldade. Eu falei antes do jogo que hoje era um jogo de duelo, em alguns momentos coletivamente, o tempo de trabalho que o Fernando tem, aquilo que ele impõe aos jogadores dele, criaram dificuldade para a gente e fizeram em alguns momentos a gente ter que sair um pouco daquilo que a gente estava habituado a fazer até aqui. Eu acho que é uma grande oportunidade de dar mérito a ele, de dar mérito àquilo que ele vem fazendo, e a gente precisa ter um repertório para jogar de uma outra forma, de igualar o jogo na parte competitiva, e acho que o Botafogo fez isso muito bem, tanto que no segundo tempo, além do gol, a gente teve 3 chances assim muito claras de fazer o segundo gol, e isso aí é um crescimento do grupo, dos jogadores. Eu acho que a nossa equipe está amadurecendo, a gente ainda precisa crescer muito. Como eu falei anteriormente, depois do jogo do Fortaleza, a gente tem muito a crescer ainda, a gente tem muito a se desenvolver, a gente precisa também criar o hábito coletivo num nível mais alto. Vamos aproveitar de novo essa semana cheia para tentar colocar mais alguma coisa daquilo que a gente acredita, e com muita humildade e respeito, tentar fazer de novo um grande jogo contra o Goiás no próximo final de semana. Barroca, em relação... Barroca, boa noite, parabéns pela vitória. 2 perguntas. A primeira é a seguinte: no segundo tempo, estava bem evidente que o Fluminense deixava alguns espaços, até porque ele buscava atacar completamente o Botafogo. E o Botafogo, eu tenho a impressão de que mudou um pouco a estratégia. No primeiro tempo, como você falou, tentou jogar com as linhas mais altas, no segundo tempo buscou jogar com as linhas mais baixas, e aí sim buscando contra-ataque. Minha pergunta é a seguinte: por que você acha que o Botafogo demorou a encontrar esse contra-ataque? Porque depois que saiu o Botafogo conseguiu vários outros contra-ataques. E a segunda é a seguinte: nesse 4-1-4-1 do Botafogo, a linha de meio campo não estava um pouco espaçada, não estava tão compactada como a linha defensiva? Obrigado. Antes do gol do Alex, o Eric tinha tido uma oportunidade muito clara com a bola no espaço. Acho que o Botafogo jogou uma grande partida contra um adversário muito forte, com grandes jogadores, com um grande treinador que eu mais uma vez exalto aqui, o trabalho do Fluminense, o trabalho do Fernando. Foi um jogo muito difícil, a gente precisou usar outros repertórios para conseguir ser competitivo com os problemas que o jogo criou para a gente. Mas a gente sai muito feliz, satisfeito com a dedicação dos jogadores, com a 3ª vitória seguida, com os 9 pontos em 4 jogos, que era um dos objetivos da gente, ou na verdade o objetivo principal, vir aqui, competir e trazer a vitória. A gente conseguiu isso, agora é virar a página, virar o chip e já trabalhar em cima do próximo jogo, que é o jogo do Goiás. Barroca, boa noite. Assim que você chegou ao Botafogo, você falou muito de resultados imediatos, né? Hoje você chega aqui com 4 jogos, 3 vitórias conquistadas, 9 pontos, o Botafogo hoje derrubado na liderança. Queria te saber qual seria o próximo passo que você pensa, já que essa primeira meta você vem conseguindo. E outro ponto que eu queria tocar com você é sobre o Diego Souza. É um jogador que, apesar de ser atacante, não está fazendo gols, mas vem participando muito, a gente vem observando a movimentação dele em campo, puxando a zaga, abrindo espaço. Como é que você vem vendo o crescimento do Diego Souza também em campo? A gente continua com humildade, com o pé no chão, sabendo da dificuldade que a gente tem, sabendo da competitividade da competição, do nível da competição, e sabendo que a gente só está conseguindo isso por mérito dos jogadores. Eles estão se dedicando muito, eles estão treinando muito forte, eles não estão pedindo para tirar treino, eles não estão pedindo para sair de nada, e eu estou esticando a corda, eu estou cobrando e estou tendo essa resposta deles. Então, é dessa forma que eu vou continuar com eles,
para a gente continuar crescendo, porque a gente ainda tem muita coisa para crescer. Sobre o Diego Souza, jogador extremamente importante, um jogador que qualquer adversário respeita, um cara com capacidade de segurar a bola, um cara com capacidade de fazer os demais jogadores crescerem. Estou bastante feliz com a entrega dele, com o empenho dele. Ele vinha de uma lesão e está se dedicando o máximo aí, está ficando nos jogos o tempo todo, saindo extenuado, estava lá no vestiário arrasado pela dedicação dele, muito cansado, mas ele e os demais jogadores saíram mais uma vez aí felizes com o resultado que eles conseguiram encontrar na partida. Barroca, desde a tua apresentação, a tua primeira coletiva, você já mostrou que você estava... você estudou bem a tabela, né? Você saberia quais eram os jogos do Botafogo aí nessas primeiras 9 rodadas, até a parada para a Copa América, quantos jogos fora, enfim, você conhecia já muito bem qual era o caminho inicial do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Você estabeleceu alguma meta para os jogadores? Você gosta de trabalhar assim, por exemplo, nesses 3 jogos em casa? O Botafogo conquistou as 3 vitórias, mas você fez alguma meta de pontos nessas 9 primeiras rodadas, baseado também nos jogos que o Botafogo terá em casa? Hoje o jogo não foi em casa, hein? É importante falar que hoje o jogo não foi em casa. Não, eu não trabalhei com meta com eles. O meu compromisso com eles e o compromisso deles comigo é a gente se exigir o máximo. A gente precisa se exigir o máximo, a gente precisa se cobrar o máximo e a gente precisa trabalhar na plenitude, pensando em ganhar todos os jogos. A gente vai entrar todos os jogos até a 9ª rodada com a ideia de trabalhar no máximo para ganhar. O que o jogo vai oferecer para a gente vai ter que se virar ali para dar as soluções. A gente quer até a 9ª rodada tentar ter a maior pontuação que for possível, para aí sim, no segundo momento, a gente poder planejar algo a médio e longo prazo. Barroca, aproveitando que você falou que o jogo não foi em casa, hoje o Fluminense teve 90% da torcida, o Botafogo 10%. Como você viu a participação do torcedor alvinegro, o que você pode falar para a torcida do Botafogo? A torcida do Botafogo, ela reconhece esse tipo de momento. A torcida do Botafogo, ela tá junto. Ela tá junto. Desde o primeiro momento que eu acertei aqui no Botafogo, eu senti a torcida do Botafogo junto, continuo sentindo. Vejo a torcida junto com os jogadores, vejo a torcida reconhecendo o esforço deles. E isso, para mim, é algo bastante gratificante. Ver o esforço dos jogadores, ver o resultado e ver a alegria do torcedor reconhecendo isso. É para isso que a gente trabalha. A última aqui. Boa noite, Barroca. Parabéns pela vitória. No primeiro tempo, a gente viu o Fluminense criando bastante pelo lado direito da defesa do Botafogo, ali com o Iano Gonzalez e o Caio Henrique. E no segundo tempo, pelo menos até o momento do gol, isso não aconteceu. Qual foi sua orientação ali para os jogadores para sanar esse problema específico apresentado pelo Botafogo no primeiro tempo? Eu acho que a entrada do Yuri ajudou um pouco, porque o Yuri é um jogador que ajudou um pouco mais o Fernando para trás. No início do jogo a gente teve um pouco de problema porque o Eric estava jogando ali do lado direito, e o Eric é um jogador mais para frente do que o Pimpão. Na metade do primeiro tempo eu inverti o Eric com o Pimpão, para o Pimpão ajudar um pouco mais o Fernando, e no intervalo optei pelo Yuri por ser um jogador que eu conheço bem, é um jogador com capacidade de prender a bola, e um jogador com força para atacar e defender na mesma intensidade. Acho que ele ajudou bastante ali o Fernando a jogar um pouco mais tranquilo, não precisar abrir tanto as costas. O time do Fluminense é um time que, se você desconfigurar a tua linha de 4, se você abrir tuas costas, você vai ter problema, porque é um time que joga com amplitude, com profundidade, com jogadas combinadas na frente da tua área. O Fernando acabou jogando um pouquinho mais seguro no segundo tempo. Isso foi importante para a gente ter um pouquinho mais de consistência defensiva. Obrigado, Barroca. Valeu, gente. Boa noite aí a todos.